Prepare-se para entrar em um mundo sombrio, onde cada história é mais assustadora que a anterior. Aqui, exploramos os mistérios mais perturbadores, narrativas que vão fazer você prender a respiração e pensar duas vezes antes de apagar as luzes à noite. Se você ama sentir aquele frio na espinha, ouvir sussurros na escuridão e se perder em relatos cheios de suspense e terror, este é o lugar certo. Histórias arrepiantes, inspiradas em lendas, fatos misteriosos e o desconhecido, estão esperando por você. Em toda cidade pequena, há sempre um lugar que ninguém ousa mencionar em voz alta. Em Stonemore, esse lugar era uma casa abandonada no fim da rua Ashield. Lá, em meio a árvores secas cujos galhos pareciam mãos erguidas para o céu, estava a estrutura que mais parecia um cadáver de madeira e pedra. Suas janelas eram olhos escuros que observavam quem passava, e as paredes rachadas pareciam guardar um segredo tão antigo quanto o tempo. Os moradores de Stonemore falavam pouco sobre a casa, mas as histórias circulavam como um vento frio em uma noite de inverno. Diziam que, décadas atrás, uma família chamada Radcliffe morava ali. Eram pessoas reservadas, mas educadas, que cuidavam do jardim da frente e acenavam para os vizinhos ao passar. Contudo, numa noite sem lua, algo mudou. O silêncio tomou conta da casa, e ninguém mais viu os Radcliffe. No dia seguinte, a porta estava aberta, balançando ao vento, mas a casa estava vazia. Tudo estava no lugar, os móveis, os pratos na mesa, até mesmo as xícaras de chá ainda cheias, mas nenhum sinal da família. Antes de continuar a história assustadora, apenas olhe se você está inscrito no canal. Com o passar dos anos, as teorias começaram a surgir. Alguns acreditavam que os Radcliffe haviam fugido no meio da noite por causa de uma dívida ou problema pessoal. Outros, mais supersticiosos, juravam que algo sobrenatural aconteceu ali. Havia quem dissesse que ouvia risadas infantis vindas da casa, apesar de estar desocupada, ou que via luzes se acenderem e apagarem sozinhas. Para alguns moradores mais antigos, a casa era maldita, um portal para algo que deveria permanecer fechado. Havia também a história de Margaret Doyle, uma mulher que jurava ter visto algo terrível. Segundo ela, numa noite em que a curiosidade a levou a espiar pelas janelas da casa, viu sombras se movendo, mas nenhuma figura humana. Margaret descreveu mãos pálidas e compridas, que surgiram do escuro e se esticaram em direção à janela como se tentasse alcançá-la. Depois disso, ela nunca mais passou perto da casa e, ao longo dos anos, sua saúde mental deteriorou, reforçando os rumores sobre o lugar. Com o tempo, a casa foi cercada por advertências não oficiais. Quem ousava chegar perto ouvia os sussurros da comunidade. Não vá até lá. Nada de bom vem daquela casa. Você não quer ser o próximo a desaparecer. Mas, ainda assim, havia sempre alguém que não resistia. Jovens desafiavam uns aos outros a entrar por mera diversão, mas muitos saíam correndo apavorados, jurando que haviam sentido mãos geladas tocando seus ombros ou ouvido vozes murmurando seus nomes. A atmosfera ao redor da casa parecia repelir até mesmo os pássaros. Não havia ninho nas árvores próximas, e o silêncio no local era ensurdecedor. O vento parecia evitar aquela esquina, e mesmo nos dias mais quentes, uma brisa fria serpenteava pelo ar quando alguém se aproximava. As crianças da cidade inventaram canções macabras sobre o lugar, enquanto os adultos evitavam até mesmo olhar em sua direção. Era como se a própria cidade quisesse esquecer que a casa existia. Mas o que realmente aconteceu naquela noite em que os Radcliffe desapareceram? Por que nenhuma explicação oficial foi dada? O que fazia com que qualquer um que entrasse ali saísse diferente, como se uma parte de sua alma tivesse ficado para trás? Esses eram os mistérios que assombram a rua Ashield e transformavam aquela casa em uma presença viva no imaginário de todos. E então, a pergunta pairava no ar: seria acaso o problema, ou algo mais sombrio que ainda habitava ali? Na pequena cidade de Vestil, onde todos se conheciam e segredos eram tão raros quanto estrelas em uma noite nublada, havia uma pessoa que se destacava por sua curiosidade insaciável: Clara. Desde criança, Clara nunca aceitava respostas simples. Por quê? Era sua pergunta favorita, e cada mistério, por menor que fosse, transformava-se em uma missão pessoal para ela. Aos 27 anos, essa curiosidade inata tinha se tornado quase uma obsessão. Clara adorava histórias, mas não aquelas inventadas. Ela queria descobrir o que estava escondido nos cantos sombrios do mundo real. Seu blog, chamado Sombras Reveladas, era onde ela documentava suas investigações. De lendas urbanas a histórias de casas mal assombradas, Clara ia a fundo em cada relato, pesquisando, entrevistando moradores e, quando possível, visitando os lugares misteriosos. Ela não fazia isso por fama ou dinheiro,
fazia porque, para ela, os mistérios tinham vida própria e mereciam ser desvendados. Quando Clara ouviu falar da casa na rua Shawcroft, algo dentro dela despertou. A casa, uma estrutura antiga com paredes cinzentas e telhado inclinado, estava envolta em boatos tão densos quanto a neblina que parecia sempre cercá-la. Alguns diziam que era amaldiçoada, outros juravam que era um portal para outro mundo. Mas a história que realmente prendeu a atenção de Clara era a de um homem chamado Edward Blackwell, um morador da cidade que desapareceu após entrar na casa para provar que não tinha medo. Isso aconteceu há 15 anos, mas a mãe de Edward ainda colocava flores na entrada da casa todos os meses, como se esperasse que ele retornasse. Clara ficou obcecada com os detalhes. Porque a polícia nunca encontrou nenhuma pista. O que exatamente aconteceu naquela noite? E por que os moradores de Vestil evitavam a casa como se ela fosse um poço de doença? A jovem começou a entrevistar pessoas, mas a maioria só repetia histórias vagas. Um idoso, porém, deu-lhe um vislumbre do passado. Aquela casa, ele disse, com a voz trêmula, nunca foi normal. Nem quando a construíram. É como se o próprio chão ali rejeitasse qualquer coisa viva. Cada pedaço de informação fazia Clara sentir como se estivesse montando um quebra-cabeça invisível. Ela pesquisou antigos registros e encontrou um detalhe curioso. Antes mesmo da construção da casa, o terreno já era evitado pelos primeiros colonos. Diziam que, à noite, sons como cânticos distantes podiam ser ouvidos, mesmo quando ninguém estava por perto. Anos depois, quando a casa foi erguida, a tragédia começou a acompanhar cada família que ousava viver ali. Para Clara, isso não era motivo para medo. Era motivo para investigar. E foi exatamente o que ela decidiu fazer. Em uma noite nublada, munida de sua câmera, um gravador e uma lanterna, ela resolveu entrar na casa. Se há algo lá, penso, eu vou descobrir. Mas Clara não sabia que, às vezes, o mistério não quer ser revelado. E quem se atreve a olhar para a escuridão, corre o risco de ter a escuridão olhando de volta. Se você está curtindo esta história, não se esqueça de deixar o seu comentário. Então Clara acendeu sua lanterna, iluminando o interior. O ar era pesado e úmido, carregado com cheiro de mofo e algo mais, algo metálico. A noite estava densa, com a escuridão se espalhando como um véu que cobria o mundo. Clara parou em frente à casa. O vento sussurrava pelos galhos secos das árvores ao redor, e a fachada da construção parecia mais sombria sob a luz pálida da lua. Cada janela era um olho escuro, vazio, que a encarava. Respirou fundo, sentindo o peso de sua decisão. Apenas observe e documente, murmurou para si mesma, enquanto segurava sua câmera com firmeza. Ao abrir o portão enferrujado, o som agudo ecoou pelo ar como um grito distante. A sensação de estar sendo observada atingiu imediatamente, como se a casa em si estivesse ciente de sua presença. A porta da frente, que parecia emperrada, cedeu com um leve empurrão, rangendo como se PR. Dentro, o silêncio não era absoluto. Era vivo. Pequenos estalos nas paredes, sussurros do vento entrando por frestas invisíveis, e, de vez em quando, um som mais profundo, como se algo se movesse nos andares superiores. Clara tentou ignorar, focando nos detalhes. O papel de parede desbotado estava rasgado em alguns pontos, revelando a madeira escura por baixo. Móveis antigos cobertos de poeira estavam espalhados, cada um parecendo abandonado no meio de uma ação cotidiana. Um relógio de parede parado marcava 3h15. Clara ficou obcecada com os detalhes. Porque a polícia nunca encontrou nenhuma pista. O que exatamente aconteceu naquela noite? E por que os moradores de Vestil evitavam a casa como se ela fosse um poço de doença? A jovem começou a entrevistar pessoas, mas a maioria só repetia histórias vagas. Um idoso, porém, deu-lhe um vislumbre do passado. Aquela casa, ele disse, com a voz trêmula, nunca foi normal. Nem quando a construíram. É como se o próprio chão ali rejeitasse qualquer coisa viva. Cada pedaço de informação fazia Clara sentir como se estivesse montando um quebra-cabeça invisível. Ela pesquisou antigos registros e encontrou um detalhe curioso. Antes mesmo da construção da casa, o terreno já era evitado pelos primeiros colonos. Diziam que, à noite, sons como cânticos distantes podiam ser ouvidos, mesmo quando ninguém estava por perto. Anos depois, quando a casa foi erguida, a tragédia começou a acompanhar cada família que ousava viver ali. Para Clara, isso não era motivo para medo. Era motivo para investigar. E foi exatamente o que ela decidiu fazer. Em uma noite nublada, munida de sua câmera, um gravador e uma lanterna, ela resolveu entrar na casa. Se há algo lá, penso, eu vou descobrir.
Mas Clara não sabia que, às vezes, o mistério não quer ser revelado. E quem se atreve a olhar para a escuridão, corre o risco de ter a escuridão olhando de volta. Se você está curtindo esta história, não se esqueça de deixar o seu comentário. A noite estava densa, com a escuridão se espalhando como um véu que cobria o mundo. Clara parou em frente à casa. O vento sussurrava pelos galhos secos das árvores ao redor, e a fachada da construção parecia mais sombria sob a luz pálida da lua. Cada janela era um olho escuro, vazio, que a encarava. Respirou fundo, sentindo o peso de sua decisão. Apenas observe e documente, murmurou para si mesma, enquanto segurava sua câmera com firmeza. Ao abrir o portão enferrujado, o som agudo ecoou pelo ar como um grito distante. A sensação de estar sendo observada atingiu imediatamente, como se a casa em si estivesse ciente de sua presença. A porta da frente, que parecia emperrada, cedeu com um leve empurrão, rangendo como se protestasse contra a invasão. Clara acendeu sua lanterna, iluminando o interior. O ar era pesado e úmido, carregado com cheiro de mofo e algo mais, algo metálico. Dentro, o silêncio não era absoluto. Era vivo. Pequenos estalos nas paredes, sussurros do vento entrando por frestas invisíveis, e, de vez em quando, um som mais profundo, como se algo se movesse nos andares superiores. Clara tentou ignorar, focando nos detalhes. O papel de parede desbotado estava rasgado em alguns pontos, revelando a madeira escura por baixo. Móveis antigos cobertos de poeira estavam espalhados, cada um parecendo abandonado no meio de uma ação cotidiana. Um relógio de parede parado marcava 3h15. Ao chegar à última porta, Clara hesitou. Algo naquela entrada parecia diferente. A madeira estava arranhada, como se alguém, ou algo, tivesse tentado entrar ou sair. Ela girou a maçaneta com cuidado, e a porta se abriu com um gemido. O quarto estava vazio, exceto por uma cadeira no centro e um espelho grande na parede oposta. Ao entrar, sentiu um arrepio subir pela espinha. O espelho refletia o cômodo, mas algo estava errado. No reflexo, a cadeira não estava vazia. Clara ficou paralisada, o suor escorrendo pela testa. Ela piscou, mas a figura no espelho permaneceu. Era uma silhueta escura, com olhos que brilhavam em um tom pálido, quase branco. A figura levantou uma mão e apontou para Clara. E então, o espelho começou a trincar, a rachadura se espalhando como uma teia de aranha. Antes que pudesse reagir, Clara ouviu passos rápidos atrás dela. Virou-se, mas não havia nada. Ao olhar de volta para o espelho, ele estava intacto, como se nada tivesse acontecido. Mas Clara sabia que aquilo não era imaginação. Ela sentia o peso de um olhar constante, como se a casa tivesse ganhado vida e estivesse brincando com ela. O som de uma porta batendo no andar inferior a trouxe de volta à realidade. Sem pensar duas vezes, Clara correu para sair da casa, sua respiração pesada e descompassada. Ao passar pela porta da frente, sentiu um calafrio final, como se algo invisível a tivesse seguido até o limite da propriedade. Ao olhar para trás, as janelas estavam escuras, mas ela sabia. Algo lá dentro estava observando, esperando. E Clara tinha a terrível sensação de que aquela casa não tinha terminado com ela. Clara acordou no dia seguinte com uma sensação inquietante. Apesar do pavor que sentirá na noite anterior, a experiência só atiçou ainda mais sua curiosidade. Havia algo naquela casa que clamava por ser descoberto, como se os segredos do lugar a chamassem para voltar. E, no fundo, Clara sabia que precisava ir mais fundo na investigação. Assim, ao entardecer, com o sol pintando o céu de laranja e sombra se esticando pela cidade, ela decidiu retornar à casa, desta vez com mais cautela e determinação. Munida de ferramentas básicas, como uma máscara contra o mofo e luvas, Clara começou a explorar os cômodos que havia deixado de lado em sua primeira incursão. A cozinha, em particular, parecia ter resistido ao tempo. Pratos lascados ainda estavam na pia, e uma camada grossa de poeira cobria cada superfície. Mas foi no armário embaixo da pia que Clara encontrou algo peculiar, um compartimento falso. Ao abrir, encontrou uma caixa de madeira velha, trancada com um cadeado enferrujado. Com a ajuda de uma pequena chave inglesa que havia levado, Clara conseguiu quebrar o cadeado. Dentro da caixa estava um diário, encadernado em couro gasto, com as bordas das páginas amareladas pelo tempo. O ar ao redor dela parecia ficar mais pesado quando seus dedos tocavam o objeto, como se o diário carregasse em si o peso de décadas de sofrimento. O nome na capa estava quase ilegível, mas Clara conseguiu decifrar: Eleanor Blackwell.
Ansiosa, Clara abriu o diário, e a primeira coisa que percebeu foi o quão perturbadoramente vívidas eram as anotações. Eleanor, a antiga moradora da casa, descrevia em detalhes os dias que antecederam o desaparecimento de sua família. No início, os relatos pareciam comuns: a vida em casa, os jantares em família, as brincadeiras das crianças. Mas, a partir de certa data, as entradas começaram a mudar de tom. Eleanor falava de sussurros que ouvia à noite, vindos das paredes. Inicialmente, pensou que eram ratos, mas os sons eram distintos, como palavras sussurradas em uma língua que ela não compreendia. Depois vieram os sonhos, ou pesadelos, que a assolavam. Ela sonhava com figuras sombrias, sem rosto, que se moviam pela casa, observando sua família. As crianças começaram a acordar gritando, dizendo que o homem do espelho estava tentando pegá-las. A cada página, Clara sentia a tensão aumentar. Eleanor descrevia que os eventos culminaram em uma noite terrível. Naquela noite, os sussurros tornaram-se gritos, e as paredes da casa pareciam tremer. Eleanor escreveu, com letras tremidas, que viu sua família desaparecer diante de seus olhos, puxados por mãos que emergiram das sombras. Sua última anotação era apenas uma frase curta e perturbadora: "A casa quer mais." Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto lia. De repente, tudo fazia sentido: os desaparecimentos misteriosos na cidade, os boatos de pessoas sumindo ao entrar na casa. A construção não era apenas uma casa abandonada, era um ímã para algo sobrenatural, uma entidade que parecia se alimentar da vida daqueles que ousaram cruzar seu limiar. No fundo do diário, Clara encontrou um pequeno envelope. Dentro dele havia um recorte de jornal, datado de 1893, que falava sobre o desaparecimento de outra família, que também havia morado no mesmo terreno décadas antes. A coincidência era aterrorizante. Clara percebeu que a casa não estava ligada apenas aos Blackwell. Ela era um epicentro de tragédias há mais de um século. Enquanto Clara absorvia essas informações, sentiu uma leve brisa passar por ela. Mas o ar dentro da casa estava parado. Lenta e hesitante, ela ergueu os olhos e percebeu que o espelho no corredor estava novamente à sua frente, refletindo algo que não deveria estar ali. Atrás dela, uma figura escura, com olhos brilhantes, a observava. Antes que pudesse reagir, o diário caiu de suas mãos e a casa pareceu estremecer, como se tivesse ganhado vida. Uma porta se fechou com um estrondo, seguida por um sussurro baixo, que parecia vir de todos os lados. "Você não deveria ter descoberto." Clara correu. O diário ficou para trás, mas as palavras de Eleanor estavam gravadas em sua mente. A casa quer mais. E Clara tinha a sensação terrível de que agora, a casa queria ela. Clara sabia que havia algo terrivelmente errado. A casa, que antes parecia apenas um lugar abandonado e carregado de histórias sombrias, agora pulsava com uma presença quase viva. Cada sombra parecia se mover, cada som ecoava com uma intenção sinistra. Ao correr pelos corredores, tentando encontrar uma saída, percebeu que a casa não era mais apenas uma construção. Era um labirinto que se moldava ao seu desespero. O diário perdido no chão parecia ter desencadeado algo. As paredes sussurravam, chamando seu nome em tons graves e distorcidos: Clara. Era como se a própria casa estivesse viva, consciente, e a cada passo que ela dava, a sensação de ser perseguida aumentava. Mas não era apenas uma sensação. Clara sabia que havia algo, ou alguém, atrás dela. Ela tropeçou em um tapete poído e caiu, a câmera deslizando para longe, apagada. O impacto a fez soltar um grito curto, mas antes que pudesse se levantar, viu algo no reflexo de um espelho antigo na parede à sua frente. Era a figura que havia aparecido antes, alta, encurvada, com olhos brancos brilhantes e uma presença que parecia drenar o ar do cômodo. Quando Clara virou-se para olhar diretamente, não havia nada, mas o reflexo permanecia, imóvel, encarando-a. Clara gritou, mas rapidamente se calou, lembrando-se do que havia aprendido em suas investigações. Em situações assim, o medo era alimento para entidades malignas. Ela tentou regular a respiração, mas o pavor estava entranhado em seus ossos. Ela tropeçou em um tapete poído e caiu, a câmera deslizando para longe, apagada. O impacto a fez soltar um grito curto, mas antes que pudesse se levantar, viu algo no reflexo de um espelho antigo na parede à sua frente. Era a figura que havia aparecido antes, alta, encurvada, com olhos brancos brilhantes e uma presença que parecia drenar o ar do cômodo. Quando Clara virou-se para olhar diretamente, não havia nada ali, mas o reflexo permanecia, imóvel, encarando-a. Clara gritou, mas rapidamente se calou, lembrando-se do que havia aprendido em suas investigações. Em situações assim, o medo era alimento para entidades malignas.
Ela tentou regular a respiração, mas o pavor estava entranhado em seus ossos. Ela tropeçou em um tapete puído e caiu, a câmera deslizando para longe, apagada. O impacto a fez soltar um grito curto, mas antes que pudesse se levantar, viu algo no reflexo de um espelho antigo na parede à sua frente. Era a figura que havia aparecido antes, alta, encurvada, com olhos brancos brilhantes e uma presença que parecia drenar o ar do cômodo. Quando Clara virou-se para olhar diretamente, não havia nada ali, mas o reflexo permanecia, imóvel, olhando para ela. Clara gritou, mas rapidamente se calou, lembrando-se do que havia aprendido em suas investigações. Em situações assim, o medo era alimento para entidades malignas. Ela tentou regular a respiração, mas o pavor estava entranhado em seus ossos. O diário perdido no chão parecia ter desencadeado algo. As paredes sussurravam, chamando seu nome em tons graves e distorcidos. Clara. Era como se a própria casa estivesse viva, consciente, e a cada passo que ela dava, a sensação de ser perseguida aumentava. Mas não era apenas uma sensação. Clara sabia que havia algo, ou alguém, atrás dela. Ela se levantou, tateando as paredes em busca de uma saída, quando de repente ouviu uma voz, baixa e rouca, como se viesse de dentro de sua própria mente. Por que você voltou? Eles também voltaram, e agora são parte de mim. Clara percebeu que a voz vinha de todos os lados, mas principalmente de dentro dela. A entidade estava tentando invadir sua mente e quebrar sua sanidade. Foi então que ela lembrou-se de algo crucial. Antes de entrar na casa pela segunda vez, Clara havia feito uma pesquisa mais profunda sobre rituais antigos de proteção. Um artigo mencionava que objetos simbólicos, como o diário de alguém que sofrerá no local, poderiam ser usados para confrontar uma força maligna. O diário era a chave. Clara correu de volta ao corredor onde o deixou cair. O som de passos, pesados e rítmicos, a seguia. Quando chegou ao local, o diário ainda estava lá, mas ao se abaixar para pegá-lo, sentiu algo gelado agarrar seu tornozelo. Era uma mão pálida e deformada, emergindo do chão de madeira. Clara puxou a perna com força e conseguiu se soltar, agarrando o diário enquanto caía para trás. Ela abriu o livro freneticamente, procurando algo, qualquer coisa que pudesse ajudá-la. Na última página, algo que antes parecia uma mancha insignificante começou a se revelar. Era um símbolo, um círculo com linhas cruzadas e letras em uma língua, desconhecida ao redor. Clara instintivamente traçou o símbolo com os dedos, murmurando as palavras escritas ao lado, mesmo sem saber o que significava. A casa rugiu em protesto. As paredes tremeram, e o ar tornou-se mais denso, como se a própria gravidade estivesse sendo distorcida. A entidade apareceu diante dela, agora claramente visível. Era uma forma sombria e grotesca, como um vulto feito de fumaça sólida, com olhos que pareciam brilhar com ódio puro. A voz ecoou mais uma vez. Você não pode me expulsar. Eu sou esta casa. Clara não parou. Continuou murmurando as palavras, desta vez mais alto, enquanto segurava o diário com força. A entidade avançou, estendendo um braço deformado em sua direção. Quando os dedos quase alcançaram, o símbolo no diário brilhou, emitindo uma luz intensa que parecia perfurar a escuridão. A entidade gritou, um som que não era humano nem animal, mas algo primordial, que fez Clara tapar os ouvidos. A luz se espalhou, preenchendo o ambiente e empurrando as sombras para longe. Clara viu a figura se desintegrar, como cinzas sendo levadas pelo vento. Mas a casa não se desfez completamente. O ambiente continuava instável, como se o lugar estivesse desmoronando sobre si mesmo. Sem pensar duas vezes, Clara correu. O caminho que antes parecia um labirinto agora se abria diante dela, como se a própria casa quisesse que ela partisse. Ela saiu pela porta da frente no exato momento em que o relógio da entrada, parado por décadas, começou a bater novamente. Ao chegar à rua, Clara caiu de joelhos, respirando fundo o ar fresco da noite. Quando olhou para trás, viu a casa. Ela ainda estava de pé, mas as luzes internas, aquelas que nunca deveriam estar acesas, apagam-se de uma vez. Tudo ficou em silêncio. Clara sabia que algo ainda estava lá dentro, mas também sabia que havia ganhado, ao menos por enquanto. Segurando o diário com força, Clara olhou para o céu estrelado. Ela tinha sobrevivido, mas a pergunta que ecoava em sua mente era: e se a casa encontrar outro? Ela sabia que o mistério não estava completamente resolvido. E, embora sentisse um alívio momentâneo, Clara sabia que a verdadeira batalha ainda poderia estar por vir. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de conferir se você já está inscrito no canal, A Escuridão e a Sombra. Vamos trazer muitos vídeos inéditos para vocês.